Olá pessoal, aqui é o professor Nilmar, mais uma vez, para gravar mais um vídeo aí, mais uma aula explicativa dos nossos conteúdos, né? Sempre trabalhando com a nossa grande amiga geografia, né? Então mais um assunto hoje interessante, é uma temática que continua sendo muito atual, sempre está no debate. E é importante que a gente tenha essa reflexão, né, sobre esse assunto e conseguir entender aí esses conceitos, tá? Então hoje nós vamos falar sobre a divisão internacional do trabalho, tá? O que é isso? A gloriosa DIT, DIT, tá? Divisão Internacional do Trabalho, os países e a economia mundial. Essa eu acho que eu dividi em três, tá? Três aulas para não ficar muito pesado aí os nossos conteúdos, né, as nossas atividades da semana, tá? E aí então hoje nós vamos trabalhar com a parte 1 da Divisão Internacional do Trabalho. Bom, eu vou ler aqui um trechinho, né? A ideia, vocês já sabem, dos vídeos é serem vídeos introdutórios, né? Pra gente falar um pouco da atividade, também explicar um pouco do conteúdo. E o importante é que ele não seja muito longo, muito extenso. O material que vai ser disponibilizado para vocês é um material muito simples, né? Sem complexidade aí. Então, o nosso objetivo aqui, nosso principal objetivo é fazer um breve comentário e que se vocês, né, tiverem aí as suas dúvidas e também as questões envolvendo o conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo, vocês sabem como me achar, tá? Então vamos iniciar aí um pouquinho a leitura para a gente introduzir aí o assunto. Então a divisão das atividades e serviços entre os inúmeros países recebe o nome de Divisão Internacional do Trabalho, DIT. Há países que são exportadores de matéria-prima e de mão de obra barata, caracterizados por uma industrialização tardia. Eles têm quase sempre economias frágeis e sofrem grande número de crises econômicas. E há países de economia mais forte, industrializados, cujas crises econômicas ocorrem de maneira esporádica. Bom, o Brasil se enquadra, infelizmente, ainda nesse país de industrialização tardia. Só que aqui o texto ele não coloca ainda o primeiro, né? Ele não coloca a primeira fase, porque ainda existem países que nem são industrializados ainda, tá? Ainda existem alguns países que têm uma economia muito primária, né? Países de simplesmente agrícolas ou só de extração mineral, países que estão ainda no primeiro, né? Na primeira fase assim de evolução, de desenvolvimento, que não são industrializados ainda, não tem nada de industrialização, tá? O Brasil se enquadra no país de industrialização tardia, né? O Brasil, a Argentina, o México, a África do Sul, né? São países que são chamados de países de industrialização tardia, ou seja, se industrializaram depois, né, dos outros. E esses países ainda têm uma indústria clássica, né? Não é aquela indústria de alta tecnologia. Essa indústria de alta tecnologia ela fica para os países, né, mais ricos, né? Os países mais desenvolvidos, né? O Japão, a Alemanha, os Estados Unidos, a Inglaterra, né? São países que têm aí um desenvolvimento industrial maior. A China já é um país, né, de alta tecnologia, enquanto que ainda o Brasil ainda está nessa... Parece que nós retrocedemos um pouco na questão, né, do desenvolvimento da indústria e passamos voltamos para o estágio de exportadores de matéria-prima e de mão de obra barata e não qualificada, infelizmente, né? Mas essa é a situação. Então, a divisão internacional do trabalho, ela começa a ser estudada, ela começa a ser trabalhada lá na colonização, tá?
lá no período colonial, quando, né, vários países da América Latina foram colônias de países europeus. Então, naquela época se chamava o Pacto Colonial. Quem for estudar a independência dos Estados Unidos, a independência de todos os países da América Latina, existia isso de uma forma muito evidente, né, que as colônias elas não poderiam desenvolver as manufaturas, ou seja, que a manufatura é o primeiro estágio, né, o primeiro passo para a industrialização. Porque depois que tu começa a desenvolver a manufatura, o segundo passo é a mecanização, né, é a indústria. Porém, né, esses países durante muitos anos, durante séculos, eles foram simplesmente exportadores de matérias-primas. Foi o caso do Brasil, foi o caso de todos os países da América Latina. Inclusive, a própria história da independência dos Estados Unidos está aliada e também a essa dependência muito forte dos produtos manufaturados que vinham da Inglaterra. O próprio Brasil também era assim, né? Até nós temos a questão que uma questão histórica que é até vergonhosa para o Brasil, que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, né? Existiu na época, né? O Brasil foi abolir a escravidão lá em 13 de maio de 1888, muito tempo depois do que outros países, né? A elite escravocrata do Brasil, né? Ela não aceitava o término da escravidão e isso, né, prejudicou muito o nosso país, a questão, né, humanitária. E essa abolição da escravidão no Brasil lá, nesse período, né, no final do século, lá um ano antes praticamente da proclamação da República, né, que o Brasil foi, a proclamação da República do Brasil foi um golpe também, né, mas isso é outro assunto. Teve uma pressão muito grande da Inglaterra. Por que teve essa pressão muito grande? Porque o Brasil, com grande quantidade de escravos, né, o trabalhador escravo ele não tem salário, então ele não é um consumidor potencial. Como ele não tem salário, ele não compra nada. E naquele período, a Inglaterra queria, né, expandir os seus mercados, né? Então, no final do século XIX, a Inglaterra começou a pressionar para ampliar os seus mercados, né? Queria que tivesse um maior contingente de consumidores para que ela pudesse, porque o mercado europeu já não estava dando conta, né, de consumir tudo que se produzia, que a indústria aumentou, né, em larga escala a produção. Então a Inglaterra, como tinha também, né, naquela época uma soberania muito grande em relação aos outros países, a Inglaterra era grande potência naquele período, ela acabou pressionando, né, o Brasil, como era um dos últimos países da América Latina a abolir a escravidão. Já todos os países já eram países independentes, o Brasil vai ser independente em 1822, até o Brasil se torna um país independente em 1822 e até 1888, né, no final do século XIX, ainda era um país com escravidão, né? Só depois, em 1889, 15 de novembro, que o Brasil vai se transformar em uma república, até então era um império, né? Então, tanto é que a Lei Áurea de 13 de maio de 1888 foi assinada pela princesa Isabel, né? Claro que não foi um ato humanitário dela, como eu estou dizendo, existiu essa questão econômica muito forte, né? E então essa parte da história do Brasil ela é bem complicada e teve essa interferência da Inglaterra, que queria que o Brasil se transformasse, né, num consumidor dos seus produtos. Então, para isso, tinha que transformar os trabalhadores escravos em trabalhadores assalariados para que eles pudessem consumir esses produtos, né? Já dentro da divisão internacional do trabalho, que era países periféricos subdesenvolvidos, no caso o Brasil, entrega a matéria-prima e depois compra o produto manufaturado. Basicamente, hoje o Brasil voltou para essa questão no petróleo, porque o Brasil tinha um desenvolvimento
tinha uma construção de refinarias, né? O Brasil estava refinando petróleo e agora o Brasil vende petróleo bruto, muito barato, e depois compra a gasolina refinada. Então o Brasil retrocedeu muito, porque alguns anos atrás o Brasil tinha, né, uma independência de petróleo já. É muito. Falar isso aqui é complicado, né? Porque a gente evoluiu e agora retrocedeu, porque o Brasil tinha uma independência no refino do petróleo para fazer a gasolina dentro do país, mas o Brasil acabou, não, agora vamos vender só o petróleo bruto e hoje o Brasil tem que comprar gasolina de empresas principalmente norte-americanas. Então o Brasil vende o petróleo bruto muito barato, depois compra a gasolina bem cara, está bem cara a gasolina inclusive. Então, porque tem essa oscilação internacional, né, do dólar, toda a questão que é muito complexa, mas que no fim das contas a população não precisa saber disso, porque, né, que a população quer que as coisas, né, sejam facilitadas para ela, mas tudo bem. Então a divisão internacional do trabalho basicamente é isso, tá? Vem do Pacto Colonial, que fazia com que até as metrópoles, né, proibiam as colônias de desenvolver a manufatura, né? Então a metrópole, um exemplo bem básico é a colônia vende a laranja, tá? Não nesses termos, bem simplificado. A colônia vende a laranja, a metrópole pega essa laranja, compra essa laranja muito barata, né? Espreme, bota dentro de uma caixinha o suco da laranja e depois vende para a colônia o suco na caixinha. Então isso é a divisão internacional do trabalho. Então ela manufaturou aquele produto que ela comprou muito barato, depois ela vende aquele produto manufaturado mais, né, com valor agregado. Outra coisa do Pacto Colonial, que também é a evolução da divisão internacional do trabalho, era a exclusividade, né? A colônia só podia vender para sua metrópole e a metrópole só podia, né, e a colônia só podia comprar da metrópole também. Então era uma coisa exclusiva. Então se eu só posso vender para uma pessoa, eu vou vender barato. E se eu só posso comprar daquela pessoa, ela vai me vender caro. Então isso aí prejudicou muito, né, os países dessa época, que eram as colônias, né, que hoje são os países subdesenvolvidos de industrialização tardia, até os países que nem se industrializaram ainda. Tá, pessoal? Então eu fiz uma introdução bem abrangente, genérica da divisão internacional do trabalho. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida é só chamar, as atividades estão aí, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? E façam as atividades, mandem aí para o e-mail, né, que vocês têm. Qualquer coisa é só chamar, que o professor Nilmar de Geografia. Forte abraço e até a próxima.